Chegou a hora da nossa entrevista. Hoje a gente conversa com o médico Marcos Roberto Andreucci. O Dr. Andreucci está com a gente para falar sobre infarto do miocárdio, mas a gente vai falar também sobre algumas novas tecnologias que a gente tem para o tratamento e você vai entender a partir de agora nesse bom papo que começa nesse momento. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Doutor Andreucci, na última ocasião a gente já falou um pouco sobre questões envolvendo o coração, mas explica para a gente um pouquinho mais sobre o que a gente pode pensar no que diz respeito ao infarto. O que, na verdade, é o infarto? Como ele funciona? Como ele se dá dentro do corpo? O infarto é um quadro agudo, onde nós temos a obstrução das artérias que irrigam o coração. Com o passar da vida, isso com os hábitos saudáveis, com atividade física, com dieta adequada, nós promovemos no nosso organismo uma permeabilidade da transição do sangue nos vasos sanguíneos. Digamos, se a gente mantém hábitos saudáveis, a gente mantém, digamos, toda essa estrutura lá dentro um pouco mais funcional. Isso nós vamos em todos os órgãos mantendo uma irrigação de sangue adequada. Porque o sangue que circula nas nossas artérias e veias, ele nada mais é do que o transporte dos nutrientes para cada célula, para cada músculo do nosso corpo. É como se a gente tivesse um sistema que precisa manter irrigado todo o organismo, digamos. Isso. Todos os pedacinhos do corpo precisam estar irrigados pelo sangue. Isso mesmo. E o coração, apesar dele ser a bomba que o sangue passa por dentro dele para ser levado por todo o corpo, ele também é um músculo que precisa de nutrição, precisa de oxigênio, precisa de alimento. E esse alimento é levado a ele por artérias chamadas artérias coronárias, certo, que ficam do lado de fora do coração. O sangue do lado de fora. Do lado de fora. O coração é um músculo, vamos imaginar do tamanho do meu punho, e pelo lado de fora passam essas artérias que irrigam o músculo. E elas têm que ter o fluxo sanguíneo. Se a gente não tiver bons hábitos, se a gente não tiver uma vida saudável, se a gente não controlar bem o diabetes, o colesterol, a hipertensão, com o passar dos anos, placas de gordura vão se formando dentro dessas artérias. Até que chega um momento, por vários fatores, uma placa dessa se rompe e ela entope literalmente a luz do vaso, ela entope o interior das artérias. Então é como se a gente tivesse uma sujeira dentro de um cano que obstrui a passagem da água, mais ou menos o mesmo processo. Eu costumo brincar, às vezes, explicar ao meu paciente, o mais antigo que lembra dos canos de cobre, é como se fosse aquela ferrugem interna do cano de cobre. E isso vai aumentando progressivamente com o passar dos anos, desde que não se cuide. E quando obstrui a passagem sanguínea naquela região. Aquele pedaço de músculo que é irrigado pela artéria para de receber sangue. Isso é o infarto. E geralmente, quando há essa obstrução, né, dentro ali da artéria, que órgãos geralmente são mais afetados? A gente tem, assim, tal área mais afetada, tal área não tem nenhum tipo de risco? Em relação ao organismo de um modo geral, vamos falar o seguinte, a área irrigada é afetada. Então, se eu tiver uma isquemia, uma obstrução da artéria que vai para o cérebro, eu tenho uma isquemia cerebral. Certo. Se eu tiver obstrução de uma artéria que vai para a perna, eu tenho uma oclusão arterial e aquela perna para de receber irrigação. Se eu tiver obstrução numa artéria que está dentro do pulmão, eu tenho uma embolia pulmonar. Se eu estiver na artéria do intestino, eu posso ter uma isquemia que a gente chama de mesentérica. E se for na do coração, o infarto. Agora, dentro do coração, eu tenho várias regiões. Certo. E, claro que a gente vai ter repercussões diferentes de acordo com o grau de comprometimento do músculo. Tem pessoas que sentem dor, são tratadas e têm uma vida normal, não ficam sequelas. Tem pessoas que têm um infarto, sentem dor, são tratadas e podem permanecer cansadas, com falta de ar, porque o coração enfraquece. Como tem pessoas que o primeiro sinal é a morte súbita. Então, 1/3 das pessoas, como já falamos de outra vez, o primeiro sinal do infarto, ou o primeiro sinal da doença coronariana é a morte. Nunca sentiram nada e foi um evento fatal.
Bom, a gente tem então um número bastante significativo de pessoas que morrem em função desse infarto. Mas só para a gente entender um pouco mais essa questão dessa obstrução. Então você disse que a gente pode ter o infarto, ou seja, então atinge diretamente o coração, mas tem outros órgãos que podem ser afetados. Isso significa que dependendo do lugar que há obstrução, nós temos consequências mais ou menos graves, né? Porque se for, por exemplo, a perna, embora seja grave, não é um órgão vital, né? Ou pode morrer também da mesma forma? Se não tratar, vai morrer. Porque se não cuidar, aquele tecido que não foi irrigado, ele é um tecido que ele perde a vitalidade. Então ele vai apodrecer. A célula morre, a perna para de receber irrigação, as células morrem, os músculos morrem e se não for cuidado, ele apodrece. Então existem casos até de amputação por conta de má irrigação. Então, vamos dizer que, de um modo geral, é grave. Sempre é grave. Ou potencialmente grave, sim. Muito bem. Nós estamos conversando com o Dr. Marcos Andreucci. Estamos falando aqui sobre quando acontece, né, obstrução numa artéria e, claro, a gente está dando mais destaque à questão envolvendo o infarto. Dr. Marcos falou, então, que 1/3, lamentavelmente, morre quando tem um infarto. Esses demais hoje podem passar por diferentes formas de tratamento para ter qualidade de vida e as tecnologias aumentaram de maneira expressiva, né, para poder tratar dessa pessoa que sofre infarto. Sim. A gente tem que imaginar os dois extremos de um elo de uma corrente. O extremo mais grave é o paciente que chega com infarto. Esse paciente, quando for tratado de maneira mais precoce, melhores os resultados. Precoce, que eu digo, é horas. Quanto mais rápido a gente desobstrui a artéria, maior a recuperação dele, maior a possibilidade de ter menos sequelas futuras nesse coração. E a gente faz isso nas emergências do hospital. Por exemplo, o paciente chega para a gente no pronto-socorro cardiológico, é feito um eletro, já é diagnosticado o infarto, já se começam alguns medicamentos específicos para desobstruir ou para permitir que não piore e encaminhamos para um cateterismo de urgência. Nesse cateterismo é achado, localizada a lesão e é desobstruída de uma maneira mecânica, um balão que entra na artéria, abre essa obstrução, coloca uma pecinha, na maioria das vezes, chama stent, que é uma peça que permite a continuidade dessa abertura da artéria, e interrompemos o evento do infarto. Quando temos esse tempo disponível e curto, as sequelas são as menores possíveis. Quanto maior o tempo, mais músculo em sofrimento, mais músculo com sequelas futuras. Até porque é mais tempo que esse órgão ficou sem irrigação. Sem irrigação e parte dele sofrendo, exato. Esse é o extremo do paciente que já chegou com infarto. Tem também na emergência o caso do paciente que chega com dor no peito. É aí que entram as tecnologias. O paciente chega com dor, muitas vezes o eletro é normal, que ele pode ser normal mesmo na vigência de um infarto. Ele chega na emergência, a gente avalia e pede, por exemplo, um exame de sangue simples, rápido, que temos um aparelho dentro do pronto-socorro. Em 15, 20 minutos eu tenho o resultado de enzimas musculares, que são enzimas que o organismo produz por sofrimento do músculo. Então, um exame de sangue pode identificar se a pessoa está ali com obstrução em alguma artéria? Sim, pode identificar. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico não pelo eletro, mas pelo exame de sangue. A partir desse momento, é encaminhado para o tratamento específico. E tem o terceiro caso do paciente que tem dor, o eletro é normal e o exame de sangue é normal. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E aí um grande ditado da medicina, a clínica é soberana. Aí nós, com suspeita de infarto ou suspeita de doença coronariana, temos opções de alguns exames, e um deles é a tomografia, a angiotomografia coronariana. Nesse caso, fazemos uma tomografia, que é um exame não tão invasivo igual o cateterismo, e que já consegue me mostrar se tem algum tipo de obstrução, se tem algum tipo de doença, nos seus mais variados graus. Bem interessante isso, quer dizer, nós temos hoje diferentes tecnologias que permitem uma intervenção nesse paciente, desde que ele, claro,
consiga, né, as pessoas, inclusive, que estão próximas dela, consigam identificar que ele precisa de ajuda médica. Esses sintomas são sempre muito claros, doutor Andreucci? Nem sempre. Vamos imaginar o seguinte, a grande maioria sente dor no peito. Dor no peito. É uma dor que não se consegue explicar. Quando a gente fala que coração não dói, é porque a dor do infarto ela é diferente de uma dor no joelho, ela é diferente de uma dor de cabeça, que você mostra, está doendo aqui, está doendo aqui. Na doença coronariana, você não consegue apontar o lugar da dor. Então é uma dor que eu costumo brincar diferente. Quando a pessoa explica muito, a dor dói assim, assado, não é coração. Mas quando ele sente uma dor que ele não consegue explicar direito, abafamento, queimação, opressão, como se fosse um aperto grande no peito, espremendo, a gente tem um sinal de alerta. Essa dor ela pode ser no peito, ela pode ser no estômago, ela pode irradiar para o braço, ela pode irradiar para o pescoço, dependendo do grau de comprometimento das artérias comprometidas. Então, uma dor no peito tem que ser um chamado de atenção. Eu acho e sempre oriento que doeu, incomodou, procura. É melhor pecar pelo excesso porque é uma doença potencialmente grave. Doutor Andreucci, corre-se o risco de muitas vezes a pessoa sentiu essa dor, esse incômodo, como não há uma identificação muito clara de como é essa dor, a pessoa não receber o diagnóstico adequado ali no hospital? Ou num posto de saúde? Corre o risco. Por isso que existem as unidades coronarianas de dor torácica, os prontos-socorros cardiológicos, porque a gente tenta realmente o extremo do diagnóstico para não ter erro. É uma dor que confunde. Ela pode confundir com dor de estômago, ela pode confundir com uma dor torácica inespecífica, refluxo gastroesofágico, então pode haver o erro. Por isso que a gente tem que ter princípio, a gente tem que ter método e, de preferência, o atendimento com o cardiologista. Quer dizer, uma equipe bastante responsável para fazer esse atendimento, né, doutor? Exato. Doutor, nós estamos falando de um processo em que já há uma obstrução, digamos, evidente, né? Mas esse processo me parece que é justamente algo contínuo, que aos poucos vai tendo, nós temos ocorrências que vão levar à obstrução. É possível diagnosticar muito precocemente a potencialidade de uma interrupção nessa artéria? Ou seja, é possível fazer uma prevenção nesse sentido, evitar, quem sabe até muito antes, fazer, digamos, a limpezinha dessa artéria? É interessante a pergunta. Aí é o outro elo da corrente, como a gente falou. É uma doença crônica, progressiva, e a gente tem o desenvolvimento das placas de gordura já desde a nossa adolescência. Então, o que nós temos que valorizar? Histórico familiar, fatores de risco, tendência genética e os hábitos, ou os maus hábitos adquiridos hoje que nos levariam a acelerar esse processo. Diante disso, temos também uma sequência de exames, dos mais simples aos mais modernos, onde fazemos exames de sangue para ver se o colesterol está alto, onde fazemos marcadores inflamatórios que mostram uma aceleração dessa atividade de agressão às artérias do organismo, no caso do coração. E uma vez que haja uma suspeita, eu tenho condições de fazer ultrassom do coração, exame de esteira. Aí começam, tem dúvida, não esclareceu o diagnóstico, é conflitante? Ressonância do coração, tomografia do coração, e nós vamos com isso fechando o diagnóstico. Nisso entra a tecnologia. Ela me permite do exame simples ao exame complexo de acordo com a necessidade de cada um. Então a gente consegue estratificar sim, a gente consegue prevenir sim, e te digo que hoje no consultório há uma mudança, porque as pessoas vão mais jovens justamente para não chegar nesse ponto. Essa é a ideia. Bom, e aí a partir disso, mudança de hábitos alimentares, atividade física e às vezes até o uso de medicamento. Sim. E quando detectada a doença, também uso de medicamento. Mas independente disso, atividade física, dieta saudável, mudanças de estilo de vida, combate ao estresse e um dos grandes vilões, o tabagismo, né? Tentar realmente não fazer uso do cigarro. Dr. Marcos Andreucci, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Foi meu, eu que agradeço.